Olá para você que me ouve, é muito bom ter você por aqui para juntos partilharmos a palavra de Deus. O texto para a meditação de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 18, que diz assim: Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Você é o famoso brigão? Ou consegue se controlar diante das situações? É resiliente, consegue se adaptar, pensa rápido e consegue controlar a língua. É muito difícil, muitas vezes, diante das situações, controlarmos as palavras, a nossa reação, mas a palavra de Deus ela vem nos orientar que devemos ter o controle sobre o nosso comportamento e ter uma postura sociável diante das pessoas. Esse texto de Romanos, que começa no verso 9 e vai até o verso 21, ele traz alguns preceitos, algumas orientações acerca dessa nossa convivência em sociedade. Paulo ele vem nos alertar que devemos ter um amor sincero pelas outras pessoas, que não sejamos fingidos ou hipócritas, que devemos honrar mais as outras pessoas do que a nós mesmos. E ele continua o texto dizendo para nos alegrarmos com aqueles que se alegram, termos solidariedade com aqueles que sofrem, nos chorarmos junto com aqueles que choram, que devemos viver em concórdia, que não devemos ser arrogantes, cuspir conhecimento, que não devemos elogiar a nós mesmos, como a própria palavra de Provérbios diz, que seja outra pessoa quem te elogie, não a tua própria boca. Muitas vezes nós temos conhecimento, mas Paulo ele nos alerta também em 1 Coríntios 8, o conhecimento incha, ele nos traz orgulho, mas o amor é quem edifica. Paulo ele vem dizer no verso 17, que não devemos devolver o mal por mal, mas devemos proceder corretamente diante das outras pessoas. E então, no verso 18, ele diz: façam de tudo, empreendam todos os seus esforços para viver em paz com todos. Esse é um grande desafio que nos é colocado. Como cristãos, nós devemos ter a sensibilidade e perceber o comportamento de Cristo diante das situações. Nós devemos nos lembrar que há muitas formas de falarmos uma determinada coisa. Há um recurso de linguagem chamado eufemismo, que ela nos orienta a dizermos uma coisa dura, difícil, de uma forma mais suave e amena. Como, por exemplo, ao invés de dizermos que uma pessoa morreu, geralmente nós acabamos falando, ela partiu dessa para melhor. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. A palavra ela não vem nos orientar que sejamos bobos, que sejamos sujeitos a qualquer tipo de humilhação, de ofensas, mas ele está dizendo: empreendam todos os esforços, faça o que for possível, aquilo que estiver ao seu alcance, faça para viver em paz com as pessoas. Muitas vezes nós vemos brigas constantes dentro da própria casa. As pessoas não conseguem viver com seus próprios familiares, com o cônjuge, com os filhos, não conseguem se controlar. Quanto mais suportar os irmãos, ou então pessoas que convivem conosco na sociedade, ou no trânsito, ou nos estudos, na escola, no trabalho, em qualquer outro lugar. Nós precisamos empreender os nossos esforços para viver em paz. Uma das características dos filhos de Deus é que somos calçamos os nossos pés com o evangelho da paz. Cristo ele diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados pacificadores. Não devemos ser aquele que põe lenha na fogueira, que faz as coisas para tumultuar, para causar, mas devemos ter tranquilidade, sermos pacificadores, viver em paz com as pessoas, a começar na nossa casa e isso se estendendo para a sociedade. Que nós possamos ter um bom relacionamento,
com as pessoas, em conversas, em grupos de WhatsApp. Muitas vezes a gente vê tanta discussão. Tem um grupo do devocional, logo no começo, começou a ter discussão, sabe, por coisas pequenas. As pessoas começam a discutir por coisas bobas. Então, graças a Deus, surgiu o recurso de bloquear mensagens só para o administrador estar enviando. Isso foi ótimo, porque muitas vezes a gente precisa calar para que os outros também se portem e haja paz. Então, a palavra que vem hoje ao nosso coração é porque nós precisamos nos esforçar. Não é fácil. Muitas vezes queremos ser o dono da razão, mas a palavra diz: façam de tudo, se esforcem para que vocês vivam em paz. Que o Espírito Santo venha nos ajudar, nos fortalecer para desenvolvermos essa habilidade e que o Senhor seja glorificado nisto. Vamos orar? Senhor, muitas vezes é difícil nos calarmos. Muitas vezes as ofensas, os confrontos, as situações vexatórias. Mas eu peço, Deus, que o Teu Espírito venha nos ajudar a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, que nós possamos refrear a nossa língua, que o Teu Espírito nos conceda o domínio próprio e que possamos nos esforçar a cada dia. Não é fácil, mas que possamos ter esforço, a força de vontade, que o Teu Espírito nos leve a isso, para conviver em paz. Num período em que pessoas estão dentro de casa com as suas famílias, em que precisa de paciência, de se adaptar às situações, ou então enfrentam confrontos fora de casa, que o Teu Espírito nos ajude a sermos fortalecidos, a nos edificarmos na Tua palavra, que venhamos a amar com sinceridade, sem fingimento ou hipocrisia, que possamos honrar as pessoas, que possamos verdadeiramente nos solidarizar com aqueles que choram, que possamos nos alegrar com aqueles que se alegram, que possamos compreender a boa intenção das pessoas, que muitas vezes a gente fica muitas vezes bravo, que a gente não compreende, mas que possamos ter a compreensão que muitas vezes ela só quer ajudar, que não venhamos a ser arrogantes, a expressar tantos elogios a nós mesmos. Me ajuda, Senhor, me ajuda, nos ajuda nisso, e que possamos retribuir o mal com o bem, assim como diz a Tua palavra, orar por aqueles que nos perseguem, que nos ofendem, que são contrários aos nossos pensamentos, e que possamos expressar o Teu amor e viver em paz, para que nisto o Senhor seja glorificado. Nos abençoa a nossa casa e família e aqueles que estão ao nosso redor, e que sejamos luz para essa sociedade tão sombria. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.